Oi, gente, boa noite. Vamos começar nossa live nessa quarta-feira quentíssima aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar sobre autoconhecimento. Vou fixar aqui o comentário. Vamos lá. Quem for chegando, convide aí as pessoas para estarem aqui com a gente. Boa noite, Poliana. Que esse bate-papo é importante, né? A gente fala tanto sobre autoconhecimento. Gente, eu tô com calor. Eu tô até aqui no meu quarto hoje. Boa noite, Rita. Oi, Regina. Boa noite. Ai, tô tão atacada da alergia também. Amo esse tema. Que bom, Poliana, eu também amo. A gente sempre tem alguma coisa pra falar. Oi, Irlan. Quanto tempo? Oi, Valdisney. Boa noite. Vamos todos chegando aqui devagarzinho pra gente conversar sobre esse assunto. Ai, desculpem a minha alergia, gente do céu. Boa noite, Thaís. Essa época é assim, começa a ficar muito quente. Aí a gente é obrigado a ligar ar-condicionado ou ventilador e eu tenho que escolher, né? Eu respiro ou eu morro de calor. É brabo. Aí eu ligo o ar-condicionado e fico toda entupida. A luta da pessoa que tem rinite. Não tem jeito não, gente. Mas espero que vocês estejam ansiosas por essa live. Boa noite. Que bom, Ariane. Espero que atenda suas expectativas. E para variar, gente, depois que vocês forem chegando, eu vou começar, eu vou fechar... Oi, Mary, boa noite. Eu vou fechar os comentários, vou apresentar o tema, vou trazer o conteúdo, vou conversar um pouco sobre isso. Depois eu abro os comentários de novo e a gente parte para as perguntas e para o bate-papo, tá? Eu acho que tem funcionado muito bem assim. Antes eu ficava com os comentários abertos direto e isso me desconcentrava. E às vezes acabava não trazendo todo o conteúdo que eu queria. Então eu prefiro fazer isso. Já eu fecho os comentários, trago o conteúdo e depois eu abro para perguntas. Então, se vocês, para vocês não esquecerem, anotem, né? Às vezes eu vou estar falando alguma coisa, surgiu uma dúvida, anota rapidinho, bota ali, perguntar sobre isso, falar sobre aquilo, porque depois quando eu abrir vocês vão saber o que perguntar, tá bom? Convidem aí as pessoas pra gente começar. O autoconhecimento é um assunto que a gente fala sempre, né? Já virou lugar comum. Ah, autoconhecimento, mas afinal o que é isso? E como alcançar? Né? É só pela terapia? É isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Eu acho até que eu já vou fechar aqui os comentários, aí quem for chegando vai se juntando aí com a gente. E pra gente não começar muito tarde, pra vocês depois poderem perguntar bastante, tá? O mais legal depois, quando eu abro os comentários, vocês participam. Então, é isso, gente. Deixa eu pegar aqui os comentários pra desativar comentários. Pronto, coloquei vocês de castigo. Vocês estão aprisionados agora. Então vamos lá, gente, vamos começar o assunto de hoje. Eu só vou pedir, ó, mandem coraçãozinho, mandem qualquer coisa aí pra eu saber que vocês estão aqui comigo, tá? Porque é muito ruim não ter esse retorno de vocês, mas já a gente volta a se falar. Então vamos lá, vamos falar sobre autoconhecimento, né? A gente tanto grita aos quatro cantos a importância do autoconhecimento na vida, afinal, o que é autoconhecimento, como alcançar o tal do autoconhecimento, o que a gente chama e qual é a importância disso na vida. Então vamos lá, o autoconhecimento é naturalmente conhecer a si mesmo. E se eu for perguntar aqui pra vocês, vocês acham que vocês se conhecem? Normalmente as pessoas acham que se conhecem. Só que o interessante é que já tem até uma pesquisa que fala 95% das pessoas acham... Ui, desculpem, bati o pé aqui. Acham que se conhecem, mas na verdade é entendido que de 10 a 15% só das pessoas tem o tal do autoconhecimento. Gente, só um minutinho, desculpem. O tripé deu uma bugada aqui, que eu dei um chute. Mas vamos lá. Então, o que a gente chama de autoconhecimento? É conhecer a si mesmo, né? É conhecer o que a gente sente, o que a gente pensa, é reconhecer as nossas fragilidades. E pode parecer uma coisa, mas eu me conheço. Gente, o que eu mais recebo no consultório são pessoas que não se conhecem, né? Eu tenho um paciente, por exemplo,
que é extremamente ansioso, né? Ele tem um histórico de ansiedade na vida e quando ele chegou pra mim, ele chegou por conta de uma crise que ele estava tendo e tudo mais, e que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele nem reconhecia aquilo como uma crise de ansiedade. E quando eu sinalizei para ele que tinha relação com ansiedade, ele falou, mas eu não sou ansioso. E eu achei tão engraçado, porque para mim era tão óbvio que era ansiedade, que eu ficava, gente, quando ele falou isso, eu, tipo, ué? Tipo, pra mim era tão claro que ele era ansioso, como que ele não se percebia ansioso? E aí, obviamente, né, com o trabalho que a gente vem fazendo hoje, ele reconhece completamente, né, o quanto que desde que ele se entende por gente, ele era ansioso, mas ele não reconhecia, ele achava que era um traço da personalidade, era o jeito dele ser. E isso é muito comum da gente pegar, da pessoa não perceber, ela não se percebe. Ela não percebe alguma alteração nela, ela não percebe algum nível. Gente, as pessoas perderam a conexão consigo mesmas, né? A gente fica tão espectadora da vida do outro que a gente esquece da gente, do que a gente sente, do que a gente pensa. Tanto que as pessoas que começam dieta falam, mas como que eu sei quando eu tô com fome? Gente, como assim? A gente não sabe mais quando sente fome? Né? Isso é um conhecimento básico da gente conhecer o nosso corpo, o modo como a gente funciona. A gente emite sinais de fome. Né? A fome vai te dar um buraquinho no estômago, às vezes uma dorzinha de cabeça, às vezes uma indisposição, uma irritação, um mau humor. A gente tem sinais de desconforto que indicam a fome. Como que a gente não percebe? E isso é uma coisa física, fisiológica, biológica. Imagine as questões emocionais. Se eu não consigo reconhecer em mim sinais de fome, sinais de cansaço, imagina se eu vou reconhecer sinais de adoecimento psíquico. Eu só vou reconhecer esses sinais quando eles já estão assim estourando, quando eu já tô péssima, quando eu já tô me sentindo muito, muito mal. Então a ideia do autoconhecimento é que a gente possa identificar na gente o modo como a gente funciona na vida. Eu tenho que identificar a forma que eu penso, o que eu sinto, quais são os meus afetos, quais são as minhas emoções, quais são as minhas habilidades, os meus pontos fortes na vida, quais são as minhas vulnerabilidades. Isso é muito importante. É aquilo que eu falo, né? Sabe aquela pessoa que diz, eu me conheço, se eu fizer determinada coisa não vai dar certo, né? Eu me conheço. Né? Ou quando a gente até fala, eu não estou me reconhecendo. Eu só posso me reconhecer se eu me conheço. Eu só posso me desconhecer se eu me conheço. Então a gente minimamente precisa se olhar, se entender. Né? É claro que, e quais são as formas para isso? Né? De que forma eu vou alcançar esse tal desse autoconhecimento? Existem várias formas e eu vou trazer para vocês algumas maneiras práticas da gente alcançar isso. É óbvio que a terapia é o lugar mais assim, é o padrão ouro para alcançar o autoconhecimento. Hoje, por acaso, né, eu tive 2 atendimentos e que as pacientes estavam justamente falando sobre autoconhecimento, né, o quanto que o processo de terapia foi uma abertura de consciência. É como se de repente você começasse a se enxergar de outra forma. Tipo, meu Deus, isso era tão claro, como é que eu não via? Né? E como que você, a partir de se conhecer, consegue ter mais qualidade de vida, você começa a manejar a tua rotina, né? Quando eu sei que eu tenho um determinado traço de personalidade, quando eu sei, eu começo a funcionar de uma maneira muito melhor na vida, né? Só que para isso eu preciso me conhecer, saber quais são os meus limites, reconhecer os meus limites, respeitar os meus limites, né? E é tão simples, mas não é fácil, né? Não é complexo me conhecer, é uma coisa simples, é muito simples a gente se conhecer, mas não é fácil, porque a gente tem o auto-engano muitas vezes, e o autoconhecimento também é fundamental nos relacionamentos, seja de amizade, social, amorosos. A gente precisa identificar o que é nosso e o que é do outro. Quando eu não reconheço, por exemplo, que eu sou uma pessoa insegura, vamos supor que eu seja uma pessoa insegura, um pouco ciumenta, eu não me percebo dessa forma, não percebo esse traço em mim, eu posso entrar num relacionamento amoroso e achar que aquela pessoa
Ah, mas aquela pessoa, eu quero controlar a pessoa e aí eu começo a achar que o problema é a pessoa, que afinal não me dá satisfações, não me diz exatamente o que tá fazendo e que ela é que é uma pessoa tóxica e tem que mudar. Eu não percebo que eu sou insegura. E pode ser o João, o Pedro, o Marcelo, não importa. Qualquer um que esteja comigo vai me despertar, vai ser gatilho para minha insegurança. Eu fico achando que o problema é o outro, quando na verdade é uma questão que é minha, que eu preciso trabalhar. Então, o autoconhecimento inclui isso tudo. Eu consegui reconhecer esses traços, né? Se eu reconheço que eu sou uma pessoa insegura, portanto ciumenta, né? Porque eu fico achando que eu posso ser trocada a qualquer momento, eu começo a entender que não é o outro que tem que mudar, porque ele, independente de ser ele ou sendo outra pessoa, eu é que tenho que melhorar, eu é que tenho que desenvolver a minha autoconfiança, eu tenho que desenvolver a minha autoestima para eu estar numa relação com alguém de uma maneira saudável e não esperando que o outro vá sanar um problema que é meu. Porque é isso que acontece quando a gente não tem autoconhecimento. Eu entro numa situação e eu quero que a pessoa mude, eu quero que o outro mude, eu quero que o outro resolva um problema que não é dele, é meu. Só que eu não reconheço como sendo um problema meu. Então, quando a gente inicia um processo de terapia, por exemplo, que é o espaço mais interessante para a gente avaliar isso, a gente começa a se dar conta dessas coisas, né? A maneira como a gente entra nas relações, as coisas que nos ofendem, por exemplo, diz muito da gente, né? Se alguém faz alguma coisa, fala alguma coisa que me irrita muito, que me tira muito do meu eixo, que eu fico muito chateada, é alguma coisa que fez ponte, linkou com alguma questão minha. Porque se não é uma questão minha e aquela pessoa fala, aquilo não me ofende, porque assim, gente, essa pessoa tá doida, né? Você vê a besteira que ela falou? É sobre ela, não é sobre mim. Agora, se aquilo me impacta e me afeta profundamente, diz algo sobre mim. Então, esses são alguns sinais que a gente pode começar a captar, que podem servir até de norte pra gente, né? Se aquilo me ofende demais, por que isso me doeu? Esse é um passo. Essa pode ser uma dica, né, de autoconhecimento. Como é que eu posso me conhecer? Fazendo algumas perguntas para você mesma, né? Eu acho que... Deixa eu só ver aqui, gente, que eu fiz algumas anotações, eu não queria perder algumas informações. A gente tem que se questionar o tempo todo, porque a gente não se questiona. A gente tem que se questionar nas nossas ações, nas nossas atitudes, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo em relação àquilo, e será que tem alguma coisa ali que eu não tô enxergando? Né? A gente consegue mapear isso através de muitos porquês que a gente precisa se fazer. Por exemplo, eu tenho que saber o que eu quero, né? Objetivo número 1, o que eu quero? É uma pergunta simples, né? O que eu quero? O que você quer? Né? Onde você quer chegar? O que você quer em relação às coisas, em relação a você mesma? Eu vou trazer um exemplo banal aqui, mas que eu acho que é simples e dá pra vocês entenderem. Por exemplo, eu quero emagrecer. Como que eu posso usar isso como um momento de autoconhecimento? Eu quero emagrecer. Tá, ok, você quer emagrecer. Por que você quer emagrecer? Aí você, eu quero emagrecer porque é uma questão de saúde, eu quero me sentir saudável, eu acho que isso vai me trazer mais vitalidade, eu vou ficar mais energizada. Ok, e por que você quer se sentir mais saudável, mais energizada? Qual é a relevância disso pra você? Aí você pensa, porque eu quero ter uma vida mais longeva, eu quero envelhecer com saúde, eu quero poder me manter bem ao longo dos anos. Você tá... E por que isso... A gente, de porquê em porquê, aí você pode chegar depois e falar, mas por quê, né? Que eu tô tão preocupada com a minha saúde, com o meu envelhecimento saudável. Aí você pode pensar, bom, talvez eu tenha medo de morrer. Pode ser? Pode ser. Olha quantos porquês, olha que caminho interessante, que eu acabei de criar, tá, gente? Não tem roteiro isso não. Mas, por exemplo, por que eu quero emagrecer? Olha onde a gente foi chegar. Lá no final, porque eu tenho medo de morrer. Qual é a relação? A gente não consegue fazer essa relação direta. Mas a gente, de porquê em porquê, a gente vai descascando, né? A gente vai tirando as camadas daquilo e vai conseguindo alcançar um porquê que diz algo sobre você, de uma maneira mais profunda, né? Por exemplo, eu briguei com alguém e senti muita raiva. Eu briguei com meu marido e fiquei com muita raiva. Por que você ficou com raiva?
Ah, porque ele disse que, sei lá, que eu sei lá, não desempenhei bem alguma coisa. Ah, e por que que isso te deixou tão chateada? Porque isso me deixa insegura. Se ele tá dizendo que eu não desempenhei em algo, é porque eu decepcionei ele. Aí eu tenho medo de estar decepcionando. Tá, e por que que você não pode decepcionar? Ah, porque eu tenho medo dele se desinteressar de mim. Aí de repente você parte lá daquele início. Ah, eu fiquei com muita raiva porque eu briguei com meu marido hoje, né? Sei lá, ele falou alguma coisa que me deixou com muita raiva. Aí quando você vai tirando as camadas e tentando encontrar o que pode estar acontecendo, olha o caminho que a gente pode percorrer. De porquê em porquê a gente vai buscando e talvez entendendo um pouco mais sobre a gente mesmo. Né? Esse é um caminho interessante de autoconhecimento. Pergunte o porquê. Não vai num primeiro porquê e para ali. Ah, por que isso? Ah, porque sim. Porque fiquei chateada com meu marido porque ele me irritou. Não, mas por que te irritou? Ah, porque ele falou alguma coisa que mexeu comigo. E aí a gente vai ali, ó, a gente vai descascando um pouco e vai entendendo um pouco mais sobre a gente. A gente não faz isso, né? A gente não se questiona. E é muito importante, isso é um caminho de autorreflexão, né? Isso é um caminho de autoconhecimento. E para a gente conseguir esses momentos de reflexão, para a gente conseguir levantar os porquês das coisas que mexem com a gente precisa de um momento do nosso dia que a gente pare para pensar. E a gente não pensa. Né? A gente é o tempo todo demandado, o tempo todo entretido. Eu falo, né? A gente vive na sociedade do entretenimento. Nosso cérebro tem que estar o tempo todo entretido. Tem que estar ali entretido com alguma coisa. É uma coisa no Instagram, no TikTok, é não sei o quê. É uma rede social, é uma Netflix. A gente está sempre ali distraindo a nossa mente. A gente não para e retira todos esses estímulos e pensa, vou refletir um pouquinho. Isso é muito importante. É uma coisa simples, banal e que ninguém faz. A gente não pensa sobre as nossas ações. A gente age. Às vezes tem alguma consequência ruim que faz a gente pensar. Mas às vezes a gente só segue. A gente só segue, sem pensar muito, só agindo ali, às vezes no automático, às vezes sem questionar se as nossas ações podem estar impactando alguém de alguma maneira, de maneira positiva ou negativa, de que maneira que o meu comportamento afetou o outro, de que maneira o comportamento do outro pode estar me afetando. Isso a gente consegue a partir de momentos de reflexão. Não precisa necessariamente estar em terapia, a gente consegue fazer isso sozinho. Né? Eu já dou até uma dica que seria interessante vocês anotarem essas coisas. Tem um caderno de anotação, anotar. Né? Algum momento do dia você tira lá, sei lá, 20 minutos do seu dia de 24 horas para refletir um pouquinho, para você pensar, né? Observa como é que você se comportou. Ah, hoje eu fiquei chateada no meu trabalho, aconteceu determinada situação. Avalia um pouco o que pode ter te chateado, o que no seu comportamento contribuiu para aquela situação, alguma coisa que você falou ou a forma como você se comportou. Isso diz muito de como a gente começa a se observar mais, né? Isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu começo a me observar, eu começo a perceber o que me afeta, eu começo a perceber como eu afeto o outro, eu começo a perceber que às vezes eu tô bélica, né? O que é tá bélica, né? Eu falo, a pessoa é muito bélica, ela é muito agressiva com o outro, né? Às vezes a gente tá meio bélica, tá irritada, nem percebeu que tá irritada, mas sai dando coice em cima de coice, dando fora, e aí você, ou muito impaciente, muito intolerante, muito bélica, e você nem percebe. Aí, até alguém fala, nossa, hoje você tá que tá, aí você, aí que a gente se toca que de repente a gente realmente não tá num dia bom. Então essa autorreflexão a gente precisa fazer, não é o outro que vai fazer por nós, né? A gente precisa refletir. Por que eu quero o que eu quero? O que você quer? Primeira coisa, o que você quer? E depois, por que você quer o que você quer? Né? O que eu quero? Eu quero ganhar mais dinheiro. Por que você quer ganhar mais dinheiro? Eu quero viajar mais. Por que você quer viajar mais? Porque viajar é uma maneira de abrir a mente, expandir, conhecer alguém, não sei. Aí cada um vai ter os seus porquês e a gente precisa ir buscando isso pra gente entender o que a gente faz, por que a gente faz, o que a gente precisa mudar, né? Então, a gente só muda a partir da gente se conhecer e se aceitar,
né? Eu preciso aceitar. Enquanto eu não aceito que eu sou uma pessoa ansiosa, eu não mudo a minha ansiedade. Enquanto eu não aceito as minhas fragilidades, as minhas sombras, né, aquele lado que a gente nega, né, porque o inferno é sempre o outro, eu sou um anjo de candura com uma auréola aqui na minha cabeça, enquanto eu não me percebo dessa forma, eu não mudo, né? Então, alguns comportamentos desse... Deixa eu só ver aqui, gente, desculpa, mas eu fico querendo... Eu tô com alguma coisa na cabeça que era pra eu falar e agora eu não tô me lembrando o que que é. Bom, então, já emendando aqui, né, em coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso autoconhecimento, observar, né, como eu tô dizendo, investigar seu comportamento, e isso a gente pode tirar 20 minutinhos do nosso dia e fazer uma reflexão. Pode ser no início do dia você refletir como é que você passou a noite, como é que tá teu humor, né? Às vezes a gente não percebe nem que acordou de pá virada, a gente tem que parar e olhar como é que eu tô hoje. Eu comecei o dia bem, né? Eu tô aqui me sentindo cansada, me sentindo descansada, como é que eu tô? Ter esse termômetro sobre você mesmo é muito importante, né? Porque quando a gente, de repente, não tá muito bem, a gente até sinaliza isso pro outro, né? Ah, eu não tô boa hoje, me deixa aqui quietinha, deixa eu acordar devagarzinho, né? Ou a gente toma cuidado para não derramar em alguém que não tem nada a ver com a tua insatisfação ou com a tua frustração ou com o teu problema do momento. Então a gente reconhecer como a gente está, reconhecer as nossas emoções e depois ao longo do dia perceber como que a gente vai se comportando e à noite pensar um pouquinho como é que foi meu dia hoje, né? O que que eu fiz? E pega um caderno, faz um caderno de autoconhecimento. Por que que eu falo escrever? Porque quando a gente escreve, a gente organiza as nossas ideias, a gente consegue olhar para isso de uma outra forma. Fazer um checklist aí, né? Fazer uma lista. Quais são os valores que são importantes para você? Você já parou para pensar? Quais são valores de vida que são muito importantes? Você já parou para pensar quais são as suas qualidades que você percebe como sendo qualidades importantes que você tenha, que te ajudaram a chegar onde você chegou? Você já parou para pensar quais são as características que possam atrapalhar você chegar onde você quer chegar? O que você tem aí que conta a seu favor e aquilo que é um desafio maior para você? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, focada, isso me ajuda. Isso é uma coisa que quando eu boto uma meta para mim, eu vou atrás. Isso é uma qualidade que eu tenho que me ajuda muito. Maravilha. Então, o que pode ser uma coisa que te atrapalha? Eu sou uma pessoa com energia baixa, sei lá, eu sou uma pessoa com... sei lá, que não gosto muito de me relacionar. Sei lá, eu sou uma pessoa muito introvertida, me relacionar com os outros é uma dificuldade e isso pode ser um problema para eu alcançar aquilo que eu desejo na minha vida. Seja uma família, seja o crescimento profissional, seja um desenvolvimento pessoal. Isso é muito importante. E é importante a gente observar também o meio que a gente está. Eu estava até conversando hoje com um paciente sobre isso, o quanto que até os transtornos mentais, emocionais, psicológicos, eles têm... eles são inseridos numa sociedade. E o quanto que isso impacta. Por exemplo, uma pessoa que é mais introvertida, né? Uma pessoa introvertida é aquela pessoa que tem energia mais voltada para dentro. É a pessoa que precisa de vez em quando dar uma paradinha, né? Ela recarrega as energias dela de maneira ali mais quietinha. Eu sou um pouco mais introvertida. Pessoas extrovertidas são aquelas pessoas que são mais para fora. Elas precisam se expressar, elas precisam estar em contato. Elas são aquelas pessoas que na pandemia piraram. Eu preciso ver gente, meu Deus, né? Elas se recarregam nas relações. São características, são traços de personalidade. Introversão e extroversão são traços, não quer dizer que é bom ou ruim. Por exemplo, a pessoa que é muito introvertida, aqui no Brasil, que é um país que valoriza extremamente a extroversão, né? A gente aqui valoriza demais a pessoa que se expressa, que fala, que é mais alegre, que se relaciona. A pessoa que é mais introvertida, ela pode sofrer aqui, né, nas relações, porque aqui é esperado que as pessoas sejam mais
pra fora, né? As pessoas aqui querem puxar assunto em qualquer momento. Eu já fui taxada, por exemplo, muitas e muitas vezes ao longo da minha vida como uma pessoa metida. Porque eu simplesmente sou introvertida. Eu não sou uma pessoa que puxe assunto com qualquer um. Eu não com qualquer um, assim, não diminuindo o outro, com pessoas que eu não conheço. Eu não sou aquela. Meu marido já é mais extrovertido. Ele fala com todo mundo, ele fala com o bairro inteiro, ele conhece todos os vizinhos. Eu sou mais na minha. E não é bom ou ruim, são características que podem, às vezes, impactar de maneira ruim. Um traço que você tenha pode ter. Pode reverberar de maneira negativa se a gente não se der conta disso, se a gente, dependendo do lugar onde a gente esteja, da sociedade onde a gente viva. Se eu sou introvertida e moro na Alemanha, tá tudo bem, ninguém tá nem aí, é cada um na sua, não tem isso, não tem essa necessidade dessa interação toda. Isso não vai ser uma dor, né? Mas talvez possa se tornar uma dor, como já se tornou no passado, né? Não mais, porque hoje eu já sei quem eu sou, aceito as minhas limitações e não me obrigo a viver de uma maneira que não me agrada, né? Mas, sei lá, já houve um tempo na minha vida que eu me obrigava a ser baladeira, e eu não sou, não é uma coisa que né? Mas quando eu era jovem, para eu estar inserida no meu meio, né? Para eu me sentir mais identificada, eu me forçava daquela forma. Até para poder participar minimamente das coisas que eram típicas da minha idade, né? Então, quando a gente se conhece e reconhece o modo como a gente... Será que eu sou mais introvertida? Será que eu sou extrovertida? Introversão não é timidez. Timidez eu queria muito estar fazendo isso e eu não tenho coragem. Introversão eu não queria estar fazendo isso. Eu preferia estar quietinha na minha casa. Eu não queria estar fazendo determinada coisa, né? Porque eu preciso ficar quieta um pouco. Eu preciso desse momento só pra mim. Eu preciso me reorganizar internamente. Então, eu preciso ter momentos onde E isso é interessante quando a gente percebe, e o autoconhecimento é muito libertador por isso, porque a gente passa a se respeitar. Se eu sou uma pessoa mais introvertida, eu sei que de vez em quando eu preciso me recarregar. E eu preciso me distanciar um pouco, ficar quieta. Eu preciso ficar quieta, só isso, me deixa quieta, né? Então, é interessante quando a gente descobre isso, porque aí eu me respeito, eu vou estar com pessoas, eu adoro estar com gente também, tá, gente? Eu sou uma pessoa que não sou totalmente introvertida, eu sou mais introvertida, tem pessoas mais introvertidas do que eu, mas eu gosto do contato, então, só que às vezes eu preciso desses momentos, então eu me coloco em contato, mas eu saio uma noite, eu tô satisfeita pelo fim de semana inteiro. Eu não preciso sair sexta, sábado, domingo, eu já saí sexta, me deixa aqui quietinha o resto dos dias, né? Então assim, a gente vai modulando aquilo de uma maneira a respeitar o nosso modo de funcionamento. Se eu sou uma pessoa mais extrovertida, eu preciso, sei lá, depois de uma semana estressante de trabalho, eu preciso estar com pessoas. Gente, eu tenho que me divertir, eu tenho que estar com gente, eu tenho que dar risada, eu tenho que estar ali com aquelas pessoas, eu não aguento mais ficar em casa, trabalho, trabalho, casa. E aí a pessoa precisa estar, então ela precisa reconhecer o que é importante para ela e exercer aquilo na vida dela. O autoconhecimento, ele protege a nossa saúde mental, quando a gente sabe o modo como a gente é e o que a gente precisa para fazer a nossa vida ficar melhor ainda. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que preciso muito de estabilidade, muito, porque eu tive uma família bem disfuncional quando eu era nova. Então, tudo que eu não quero na minha vida é oscilação. Eu busco muita estabilidade. Eu gosto do previsível, eu gosto de estar ali, ó, naquela vida previsível, com as coisas funcionando. Que é coisa que me dá mais prazer na vida é conseguir chegar ao final de semana, fiz tudo que eu tinha pra fazer essa semana, deu tudo certo, tá tudo bem. A vida tá ali, ó, tá tudo encaixadinho, tudo funcionando. Tem pessoas que gostam de adrenalina, que elas precisam de adrenalina, elas precisam daquela emoção. Eu detesto adrenalina. Eu vou na Disney, eu não gosto de ficar em montanha-russa de cabeça para baixo. Eu detesto, me dá dor de cabeça, me faz mal. Então, assim, não é certo ou errado, mas é saber que aquilo não é pra mim, eu não preciso, eu não gosto da sensação que me traz. Tem pessoas que amam e tá tudo certo. O ruim é quando a gente gosta de uma coisa e se obriga a fazer outra. Então, e aí como é que eu sei? Se conhecendo, se percebendo nas situações.
né? Tem pessoas que gostam de viver emoções e tá tudo bem. Busque o que te faz bem, mas você precisa saber o que você gosta. Você precisa saber o que funciona pra você, o que é legal pra você, o que te traz bem-estar. O que te traz bem-estar? Né? Observa, né? Usa isso. Isso tudo que eu tô dizendo já é pra vocês estarem aí, ó, anotando as coisas relevantes, o autoconhecimento, perceber em mim quais são os meus traços, né? A nossa personalidade, ela é formada a partir de traços biológicos, genéticos, que é o nosso temperamento, né? Que é isso, introversão, extroversão, esse modo de funcionar na vida que nasce com a gente, né? Por isso que fala, nossa, são 2 filhos e eles têm a mesma criação, cada um é de um jeito, claro. Cada um é de um jeito, cada um tem o seu temperamento, a gente nasce com alguns traços. E depois tem um ambiente que vai favorecer ou não o desenvolvimento de determinadas características, que é a partir das relações que a gente vai estabelecendo com nossos pais, com nossa família, e aí a gente vai aí ao longo da vida. Uma outra coisa que eu acho que deixa eu só ver. Bom, então, passos aí para esse autoconhecimento é isso, se olhar, se perceber como que você funciona, perceber traços da sua personalidade. Você é uma pessoa tímida, divertida, triste, chata, o que você gosta, o que você não gosta, o que te dá prazer, o que não dá. Isso é muito importante. E uma das formas da gente começar a perceber isso, por exemplo, é sair sozinha. Eu já falei isso com vocês várias vezes, né? Sair sozinha, eu adoro, mas eu sou mais introvertida, então pra mim é muito simples fazer isso, inclusive. Mas você ter momentos de você fazer coisas sozinha, de você ir num lugar e, sei lá, escolher o restaurante que você quer comer sozinha. Para algumas pessoas isso é extremamente desafiador, porque ela não está acostumada a tomar as decisões, ela está acostumada a negociar com o outro. Ela, mas aí me diz o que você acha melhor, né? A pessoa fica insegura de tomar uma decisão sozinha. E você sair sozinha, ir para um parque, vou caminhar sozinha, aí é aquele momento de reflexão, é aquele momento de você olhar para você. Ficar sozinha é muito importante. Ter momentos, né, de você estar com você mesmo, na sua própria companhia. Né? Que música que você gosta de ouvir, que programa você gosta de fazer, que tipo de filme que você gosta de assistir. Você fazer pelo menos uma vez na tua vida esses programas sozinha, vai a um cinema sozinha, vai num restaurante sozinha, vai dar um passeio sozinha, faça algumas coisas na sua vida sozinha ou sozinho, e você vai experimentar um pouco uma sensação até de... Eu acho que isso alimenta a autoestima, dá uma sensação de autossuficiência boa. Você trabalha a tua autoconfiança quando você faz essas coisas. Isso é bem importante, né? Tem muitas pessoas que fazem isso com muita tranquilidade. Eu, por exemplo, e certamente outros de vocês que estão aqui. Mas tem pessoas que não conseguem. Então exercitem isso na vida. Não que você tenha que, não, mas eu prefiro estar com pessoas. Tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Sair sozinha de vez em quando não quer dizer que você nunca possa ter companhia. Tudo na vida é o equilíbrio, mas se permita uma saída, uma experiência de você viajar sozinho. Então, né, eu acho que é maravilhoso. É aquele momento que você tem para se testar até na vida, né? Quando a gente viaja sozinha, a gente acaba se relacionando com outras pessoas, né? Você acaba olhando para as coisas de uma outra forma. Seja um observador da vida, se joga na vida, né? Viva experiências. Isso tudo são maneiras da gente se conhecer. Como é que eu sei que eu não gosto de virar de cabeça para baixo na montanha-russa? Porque eu já virei. Eu já fui lá naquele raio daquela montanha-russa do Hulk e quase morri depois de dor de cabeça. Existem outras experiências que são radicais muito dentro de um ambiente seguro, que eu até gosto, né? Umas outras experiências, só não gosto de virar de cabeça para baixo. Mas como é que eu sei? Porque eu vivi. Como é que eu sei que eu gosto de determinada coisa? Passando por aquela coisa. Então, experimente o máximo que você puder. Isso vai te possibilitar. Como é que eu sei que eu não gosto de peixe? Porque eu comi peixe. Né? Então, experimenta, veja um pouco, né? Viva um pouco essas coisas. A gente tem que viver a vida na prática, na experiência, não é na teoria, não é um cardápio. Eu vou aqui, observar e a partir dali eu vou tirar conclusões. Não, né? Viva. Deixa eu ver.
E como sempre, né, eu sempre falo pra vocês da gente expandir a nossa mente, né, a gente ler, a gente aumentar o nosso repertório cultural, a gente aprende com leituras, né, a gente aprende muito com leituras, a gente aprende com séries, com filmes, coisas que tocam a gente aprende a partir da experiência do outro também, né, principalmente se é uma experiência ruim, é muito melhor aprender com a experiência do outro do que com a nossa, né? É saber de algumas coisas sem ter que viver aquilo. Então, se coloca na vida, se permita experiências. Você não tem outro caminho de autoconhecimento que não seja vivendo e experimentando coisas. A gente, muitas vezes, é teórico da própria vida. Eu já falei isso, né? Eu tenho alguns pacientes que são excelentes, né? São teóricos da própria vida. Cria, assim, tem roteiros, scripts maravilhosos, mas na prática não vive. Então, assim, a gente precisa se lançar um pouco mais. E isso vai fazer a gente se conhecer, se reconhecer em situações, se surpreender, por que não? Do tipo, nossa, nunca imaginei que eu seria capaz disso e eu sou. Nunca pensei que eu fosse fazer determinada coisa e eu fiz e foi maravilhoso. A gente às vezes se limita sem nem ter vivido. A gente impede essa experiência por fantasias que a gente tem, limitações que muitas vezes nos foi colocada pela nossa família, né? Pela nossa criação. A gente recebeu um rótulo. Né? A gente recebe rótulos familiares, né? A gente se enxerga o mundo inicialmente a partir desse olhar que constitui a gente, o olhar dos nossos pais, dos nossos cuidadores, né? Então você cresce sendo aquela criança, nossa, ela é tão bonitinha, ela é tão não sei o quê, aí de repente você acha que você é tão bonitinha, mas não é inteligente. Ou então você cresce, nossa, você é muito inteligente, você é muito inteligente. Então você só se reconhece como sendo uma pessoa inteligente e acha que você não é bonita. Ou então você cresce, você é tímida, você joga bem bola, você é muito habilidoso, você é uma pessoa assim, um assado. A gente cresce com aqueles rótulos e a gente se reduz a eles, o que é mais triste. E muitas vezes a gente pensa, nossa, eu não sou assim, eu sou muito mais do que isso. Eu não preciso me reduzir a esse rótulo, eu posso ir além dele, muito além. Mas a gente só vai saber disso quando a gente se olha e se percebe e pensa, nossa, isso é muito interessante, né? Quando os nossos pais, eles continuam enxergando a gente com aquelas características que a gente já não tem mais. Tipo, mas eu não sou mais assim, desse jeito que você tá dizendo. Eu era lá na nossa infância, lá na minha infância. Eu era daquele jeito, hoje eu não sou mais. Eu já falei isso pra vocês, eu fui uma criança extremamente tímida. Eu era muito tímida, hoje eu não sou mais tímida. Eu não tenho vergonha, né? Eu sou reservada, é diferente. Hoje eu já identifico que eu não sou tímida, eu sou reservada. Então, assim, são algumas coisas que a gente vai modificando, mas que a gente tem que olhar pra fora da caixinha um pouco, né? A gente tem que se permitir ir além. Senão eu cresço achando que eu sou aquela pessoa tímida. E aí eu não me experimento, eu não me lanço, eu não vou porque eu sou tímida. Eu mesma me reduzo àquele rótulo. Né? Igual se reduzir a um diagnóstico. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente não é uma coisa só. Mesmo que você tenha um diagnóstico. Eu sou TDAH. TDAH é o diagnóstico da moda. Ah, eu sou TDAH, por isso que eu sou assim. Você não é TDAH, você tem um transtorno, mas ele não te define, nem te limita. Você pode ir muito além. Então a gente tem que pensar nisso. Eu posso ir além do meu rótulo, eu posso ir além do meu diagnóstico, eu posso e devo. E isso se dá a partir do momento que eu me conheço, que eu entendo mais uma coisa super importante para eu falar, que o autoconhecimento ele é dinâmico. Por que ele é dinâmico? E ele é uma jornada que a gente carrega para a vida. Por quê? Porque a gente muda o tempo todo. No mundo, já dizia Lulu Santos. A gente muda o tempo todo, né? E a gente muda mesmo, né? O que eu sou hoje é muito diferente do que eu era 10 anos atrás. Pensa nisso, você é igual ao que você era 10 anos atrás? Não, não. É porque a gente não percebe aquela pequena mudança diária. Mas quando a gente faz uma avaliação, fala, nossa, eu mudei muito, realmente, né? Não só fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, a gente muda, nossas experiências, elas vão deixando traços na gente que vai modificando a gente o tempo todo. Por isso que o autoconhecimento, ele tem que ser permanente, é uma jornada que a gente leva para a vida e a gente tem que estar sempre se avaliando. E uma das coisas super interessantes também da pessoa que se conhece é que ela não fique, mudar de opinião é maravilhoso. A gente precisa mudar de opinião, a gente tem que rever nossos
conceitos e preconceitos. A gente muda. Mudar de opinião é maravilhoso. Quando a gente começa a entender, né? Isso mostra que a gente tem uma abertura de mente. Se eu tenho uma opinião formada e acho que eu não vou morrer grudada naquilo, eu limito o meu crescimento, né? E eu tenho que me permitir mudar de opinião. Fica menos apegada ao meu ego e mais aberta ao desenvolvimento, às experiências, a mudanças. Ah, mas você antes disse, me admira você, que lá no passado disse isso, agora você disse aquilo. Sim, eu mudei. Que bom que a gente muda. Eu pensava uma coisa e agora eu penso outra, a partir do que eu vivi, a partir do que eu li, a partir do que me disseram, a partir de outras opiniões. E isso é maravilhoso, não é um defeito mudar de opinião. A gente acha que mudar de opinião é um defeito, né? Agora você mudou de opinião, mudei. Graças a Deus, né? A gente muda o tempo todo. Ficar apegado, né, numa coisa só é uma questão de ego. Você tá alimentando o teu ego, né? Como alguém que, porque eu sou maravilhoso. Não, gente, não. Então, o autoconhecimento ele é libertador nesse sentido, né? A gente entender que a gente é dinâmico, que a gente está sempre em processo, que é uma jornada que a gente leva para a vida e que é maravilhoso a gente poder mudar, a gente poder ampliar nossos conhecimentos. Até porque se a gente não mudasse, para que eu nasci ansiosa, vou morrer ansiosa, eu permaneceria igual a vida inteira. E não tem isso, a gente está sempre mudando, graças a Deus. Eu acho que é isso. Eu vou abrir os comentários porque eu quero ouvir. Pronto. Comentários abertos. Me digam se vocês compreenderam um pouco do que eu estou dizendo, quais são as questões, as dúvidas. Eu acho que é super importante. A gente subestima essa questão do autoconhecimento achando que é uma coisa banal ou até superficial. E na verdade o autoconhecimento ele é uma ferramenta de vida, né? De vida pra gente. A partir disso tudo que eu trouxe para vocês, né? O quanto que é importante a gente poder se conhecer, se reconhecer, saber quem a gente é e até sabendo pontual e cirúrgica. Que bom, Nath. Franci, boa noite, Adriana, ótimo tema. Que bom, Franci. Mas me digam se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma questão aí para trazer. Espero que vocês... Maravilhosa live, que bom. E eu espero que vocês usem a live incrível, muito bem explicada. Que bom, Ricardo. Eu espero que vocês usem isso que eu tô trazendo aqui para vocês, né? A live é para vocês usarem na prática, né? Usar e abusar, você poder pensar e refletir e fazer alguma coisa com isso, porque senão... Valdisney, sou introvertido, mas quando se trata de dependência emocional, eu preciso desabafar com alguém. Sim, Valdisney. Você tem que... O ideal, Valdisney, para você realmente seria fazer terapia, né? Para você conseguir fortalecer tua autoestima, porque dependência emocional é terrível. Live incrível, muito clara e objetiva. Que bom, Rita. Regina, excelente. Eu sei que faço isso, mas foi importante você falar que nós vivemos entretendo nossa mente. Sim. Muitas vezes é uma fuga também, né, Regina? Às vezes a gente foge, a gente não quer pensar, né? Muitas vezes a gente tá ali para realmente não querer lidar com alguma questão, né? E é importante que a gente observe isso. Boa noite, que tema excelente. Que bom, Cristina. Sabre. Nossa, me sentia sentada aí fazendo uma sessão de terapia e me autoconhecendo. Ai, que bom, que ótimo. Rosa, me cobro muito. Pois é, nós somos nossos piores juízes, né, Rosa? Então a gente tem que aliviar um pouco essa cobrança. Por que você se cobra muito? Aí vem os porquês. Por que eu me cobro muito? Porque quando eu era pequena, uma vez a minha mãe e meu pai, eles tinham muitas expectativas sobre mim, me exigiam muito e eu aprendi que eu preciso estar sempre dando meu 100%, senão eu não vou me sentir amada, né? Vem os porquês das coisas, a gente vai, descascando esse... Por que isso, por que aquilo outro, e aí a gente vai conseguindo entender melhor. Regina e outra, nunca pensei em parar e escrever ou mesmo pensar quem eu sou. A gente não pensa, né, Regina? A gente não pensa sobre isso. Parece que é tão óbvio, mas é óbvio, eu sei quem eu sou. Na hora que a gente pega um papel e vai escrever e elencar,
minhas principais qualidades, meus defeitos, né? O que que eu faço, o que que eu não faço, por que isso, por que aquilo, o que que eu quero, por que que eu quero o que eu quero. A gente vai abrindo aí umas camadas que a gente não está habituada mesmo. Mary, fantástica análise. Mesmo não sabendo o que queremos, saber o que não queremos já é um começo. Verdade. Crescer dói, incomoda, mas é necessário. Sim, Mary, não é fácil, né? Não é fácil. E é tão mais fácil a gente querer jogar na conta do outro, né? Poliana, sou introvertida e tenho dificuldade de relacionamento social. É uma luta interna diária. Poliana, aí tem que observar, né? Se você tem... porque introversão não necessariamente a gente vai ter problemas sociais, né? Mas se você tem essa dificuldade, é importante trabalhar isso, né? Talvez tenha uma autoestima baixa também. Quais são essas dificuldades, né? De que forma isso aparece, né? Ricardo, doutora Adriana, você é farol de Deus iluminando a nossa vida, querendo a nossa evolução. Obrigada, Ricardo. Eu acho que... Eu já falei isso pra vocês, né? Eu acho que ajudar vocês de alguma forma é também parte do meu propósito. Isso é muito bom, quando a gente tem um propósito, né? A gente ajudar alguém é uma grande forma também de fazer bem pra gente mesmo, né? Uma atitude quase egoísta, né? A gente faz pelo outro e aquilo retorna pra gente, é maravilhoso. Juliana, quando entendi que ser introvertida era apenas traço da personalidade, não defeito, nossa, foi libertador. Pois é tão bom, né? Quando a gente percebe que a gente não é obrigada a fazer alguma coisa, né, que seja igual. Principalmente, como eu falo, aqui no Brasil a gente enaltece demais a extroversão, né? A pessoa que é mais... que se relaciona com mais facilidade, ou que é mais expansiva, que fala mais, que expressa mais. A gente tem um excesso de valorização disso. E a pessoa que é mais introvertida, muitas vezes a gente acha que é triste. Tem nada a ver. A pessoa só tá mais quieta, então ela tá deprimida. Não. Né? A pessoa que é introvertida, ela não fica triste quando ela tá sozinha. Ela, ao contrário, ela precisa desses momentos de solitude, né? Ela precisa desses momentos para recarregar a bateria dela social, né? São pessoas que têm uma bateria social menor, é só isso, né? Ela tá ali, se relaciona, é ótimo, aquela troca é muito bacana, mas depois ela precisa de... me deixa aqui quietinho um pouquinho que eu preciso me reconectar aqui, né? A gente se reabastece internamente, né? Enquanto que a pessoa mais extrovertida, ela vai se abastecer nas relações, né? Eu preciso ver gente, eu tenho que estar com pessoas me recarrega a minha energia e tá tudo ótimo. A gente só precisa descobrir em qual polo que a gente tá. E muitas vezes a gente tem traços dos dois, né? Não é tanto um extremo ou outro, né? Eu sou introvertida, mas eu também tenho traços de extroversão, como tudo, né, gente? A gente não é uma coisa só, não é um rótulo, como eu falo pra vocês, né? A gente não se reduz a uma característica. Aqueles traços a gente tem de um monte de coisa, inclusive traços patológicos também, né? Mas é importante que a gente reconheça, né? Que normalmente a gente só reconhece traços ruins no outro. Na gente, muitas vezes a gente não percebe, né? Traços narcisistas, traços mais egoístas, né? A gente sempre acha que é o outro. Não, mas você também, alecrim dourado, pode ter traços tóxicos e reconhecê-los é a melhor forma, né, da gente conseguir manejar isso, né? Não se deixando levar pro lado ruim da vida, né? Vocês querem trazer mais alguma questão? Eu acho que a gente já falou... A gente já falou tanta coisa. Eu também faço isso de querer ficar sozinha, mesmo sabendo que não sou introvertida. Ficar sozinha é bom, né? Eu acho que de vez em quando... Eu acho estranho a pessoa que não consegue ficar sozinha em momento nenhum. Né? Por que que a pessoa não consegue ficar em sua própria companhia? Eu acho que quando a gente não consegue ficar sozinha, é como, de repente, a pessoa se sentir... sozinha, desamparada, quando a pessoa que não consegue ficar sozinha em momento nenhum, é como se ela se sentisse solitária, desamparada, esquecida, abandonada, né? Aí tem a ver com a história da própria pessoa, talvez, né? Deixa eu só ver. Cristina, o reconhecimento é nobre, sim. Ricardo, o autoconhecimento é fundamental para termos uma qualidade de vida melhor em todas as áreas, com certeza. Até para a gente poder direcionar, por exemplo, profissionalmente,
para áreas que são mais confortáveis pra gente, onde a gente tenha mais habilidade, que a gente pode desempenhar alguma coisa com menos esforço, porque já é uma habilidade natural. Essa também é uma boa forma, né, do autoconhecimento. Juliana, quando a gente se conhece, a gente aprende a colocar limite no outro. Sim. E na gente mesmo, né, a respeitar. A gente também precisa aprender a dizer não pro outro e pra gente, né? Por exemplo, se eu quero atingir um objetivo, sei lá, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero ter hábitos saudáveis na minha vida, eu quero fazer atividade física, então tem que dizer não pra minha preguiça de querer não acordar, ou não ir à noite, ou, né, assim, às vezes a gente fica também, sei lá, a gente não quer nenhum momento de desconforto, né? Elisiane, boa noite, doutora Adriana, amei a live, sempre aprendendo sobre autoconhecimento. Que bom, que ótimo, Elisiane, fico feliz. Mas muitas vezes a gente também não quer suportar desconforto nenhum, então a gente não diz não pra gente. Ah, eu tô de dieta, mas eu quero comer esse negócio, eu vou comer, dane-se. Ah, eu tenho que ir pra academia, mas não quero ir não, tô cansado, vou nada. Ah, eu quero me socializar mais, mas não tô com vontade de fazer não sei o que. Então a gente começa a não querer enfrentar nenhum tipo de desconforto e a gente só cresce com algum nível de desconforto, né? Não tem jeito. A gente precisa, porque, gente, o aprendizado, ele tira a gente de um estado para outro, né? Pra gente sair para aprender gera muito sofrimento, né? Às vezes, você já viu criança alfabetizando? É muita angústia que ela passa ali, até ela conseguir juntar as letrinhas e aquilo fazer um sentido. Mas depois que ela consegue, nossa, e é uma sensação maravilhosa. E isso é com todo aprendizado na vida, né? A cada passinho que a gente dá ali, é um esforço, às vezes é difícil aprender uma coisa nova, uma atividade nova, um exercício novo, qualquer coisa, né? Qualquer aprendizado exige da gente alguma coisa e a gente fica, né? Vou ter que me esforçar, isso é difícil, e a gente evita. Mas o ideal é que a gente enfrente os nossos desafios e não que a gente encontre um desafio e queira desistir, né? Cristina, um grande desafio para vencer a preguiça e a procrastinação. Sim, Cristina. Não é fácil, não é fácil. Desafios todos nós temos, né? Eu, por exemplo, eu adoro ler, mas eu tô sempre, como todos vocês, inundada por redes sociais e muitas vezes eu deixo de ler, que é uma coisa que vai me agregar, que vai expandir minha mente, que vai me favorecer, que vai atuar no meu desenvolvimento. Eu deixo de fazer isso e fico perdida horas numa coisa que não me agrega nada, né? Então a gente sempre tem que parar para pensar também, o que eu estou fazendo agora contribui para eu alcançar o que eu quero? Seja o que for. Né? Você pensa sempre nisso, porque a gente sempre acha que não tem tempo, que é difícil, que não sei o quê. Mas o que você faz agora está contribuindo para você alcançar aquilo que você quer? Regina, também achei muito importante o que você falou sobre viver para se conhecer, experimentar as situações. Perfeito, Regina. E isso é muito importante, né? A gente não pode experimentar a comida de um restaurante olhando o cardápio. E assim é a vida. A gente tem que viver. A gente tem que realmente viver experiências para a gente se conhecer mais, né? A gente tem que se lançar na vida para a gente se conhecer. A gente não vai alcançar o autoconhecimento na vida teórica, né? A gente se conhece na prática. E muitas vezes a gente se subestima. A gente se subestima, não vou dar conta, não vou conseguir, é demais pra mim, eu não consigo, eu sou, né? A gente se coloca mais limites do que a gente tem efetivamente. Às vezes a gente pode até se superestimar também. Por isso que a gente precisa viver para poder adequar um pouco, né? Quem a gente é com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente gosta, o que a gente pensa, o que a gente sente, né? E isso só é possível na vida prática, gente. Tem que parar de viver. Eu acho que as redes sociais trouxeram muito isso, né? Antes não tinha. E as redes sociais trouxeram demais. Que é a gente querer conhecer o mundo através de uma tela. Porque a gente quer conhecer tudo da vida sem viver.
A gente quer conhecer... Gente, uma coisa é ler sobre sexo, outra coisa é fazer sexo. Não é a mesma coisa. Uma coisa é ler sobre algo ou ver alguém falando sobre algo, outra coisa é experimentar aquilo. Uma coisa não substitui a outra. Né? Então a gente começa a querer conhecer o mundo através da tela e não tem maturidade emocional, porque o amadurecimento emocional vem da vivência e a gente não tem tido vivência nas coisas. A gente tem uma geração aí de jovens que acham que sabem tudo do mundo porque eles têm informação, mas informação não é conhecimento. Eu já falei isso várias vezes, informação qualquer um tem, é só jogar no Google. Agora, o que eu faço dessa informação, o conhecimento que ela realmente vai trazer para minha vida, a experiência, ela é vivida. Então, pensem nisso, né? A gente não pode virar teórico da própria vida, não é legal. Senão a vida vai passar e você, nossa, a vida passou tão rápido. Passou. E você ficou aí, vivendo na teoria, né? Teorizando a vida. E a gente precisa viver a vida na prática. Vivendo, experimentando, usufruindo daquilo, né? Não tem outro caminho. Esse, pra mim, é o melhor caminho do autoconhecimento. É experimentando, é vivendo, né? Como é que eu sei como eu sei como eu vou funcionar num relacionamento? Se relacionando. Como é que eu sei como é que eu vou estar... como é que eu sei até onde eu posso ir no meu trabalho? Trabalhando, estudando e assim vai, né? A vida é ação, né? A vida é verbo. Pensem nisso. Se vocês estão vivendo só nessa questão do... eu tenho uma informação, eu li sobre isso, eu vi sobre isso. É muito pouco, é muito raso. É muito raso. Eu falo que hoje a gente tem um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Né? O conhecimento real é um conjunto, né? Daquilo que a gente vê na teoria, do que a gente experimenta na prática, e aquilo vai conversando, né? A teoria com a prática, e aquilo vai forjando quem a gente é. Agora, ficar só na teoria, dá não. Não dá, não. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui, que já vai dar 9 horas, já tá tarde. Espero que isso acrescente alguma coisa pra vocês, né? E acrescentar não é só na teoria, desligar aqui, gostei do que ela falou, e pronto, e não fazer nada com aquilo. Não importa, né? Peguem isso, usem como ferramenta na vida, pensem nisso. Adorei o palmo de profundidade. Eu adoro essa frase, Mary, não sei nem quem falou, mas é muito isso, né? A gente tem um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. A gente anda muito na superfície. E a graça da vida é que a gente possa se aprofundar, dar uns mergulhos profundos aí de vez em quando, né? Isso vai permitir a gente um outro nível de experiência. Cristina, excelente, como é edificante falar com você. Obrigada, querida. Gente, Carlos, obrigada, gratidão, boa noite. Gente, um grande beijo pra vocês, então, vamos ficando por aqui. Depois vocês sabem, a live vai ficar salva lá no YouTube, porque no Instagram ninguém assiste live. Então vai ficar lá pra quem quiser ver. Revejam, né? Revejam aquilo que vocês gostam, isso é bem importante, da gente ouvir e processando ali devagarzinho. Cada vez que a gente ouve de uma forma diferente, porque a gente muda o tempo todo. Então pensem nisso. Boa noite, Rita. Boa noite, Regina. Boa noite, Mary. Beijo, Leia. Que bom que você adorou, querida. Beijo pra vocês. Uma verdadeira lição de vida. Live top. Boa noite. Que bom, Ricardo. Gente, é isso, ó. Beijo pra vocês. Uma boa noite e até semana que vem.